Muito bem. Então, pessoal, boa noite a todos, muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês para mais uma live, para explorar mais um tema, para a abertura de consciência, para a expansão da consciência. E antes de começar, eu gostaria de reafirmar aqui o meu convite para o nosso workshop com o tema Poder Realizador, que irá acontecer agora, dia 27 de agosto, neste próximo sábado, será online e ao vivo, né? Então, é um assunto que nós iremos tratar das possibilidades de manifestação do pensamento, como manifestar o pensamento em realidade. Então você vai entender como funciona com mais detalhes, com mais profundidade, e iremos praticar juntos uma série de exercícios ao vivo para que você desenvolva esta habilidade. Então, para você que ainda não se inscreveu, nós ainda temos pouquíssimas vagas, as vagas foram tomadas muito rapidamente. Então, para você que quer participar e ainda não se inscreveu, depois clique aqui no link na minha bio e a nossa equipe irá lhe atender com muito prazer, passando as informações de como participar. Então, no finalzinho eu irei falar mais a respeito. E eu resolvi nessa semana, né, tanto na live de hoje quanto na live de quinta-feira, eu resolvi tratar de temas que, de uma certa maneira, eles se correlacionam com a proposta central do assunto abordado no nosso workshop, que será o poder realizador. E o nosso assunto de hoje é um assunto também muito interessante e de interesse de todos. Iremos tratar sobre o sucesso espontâneo, servindo a vida. Então, esse vai ser o tópico do nosso encontro de hoje. E na quinta-feira nós teremos também um outro tema correlato dentro do universo do poder realizador. Então você sabe que o meu papel aqui é o de fornecer informações, subsídios para que você se desenvolva e, como consequência, a sua vida se torne melhor. Então, o meu intuito é te fortalecer para que você se desimpressione, ou seja, tire toda essa impressão negativa, limitada e nociva que o faz enxergar a vida de uma forma distorcida ou até mesmo deformada. Não é? Como eu sempre digo, vida é um campo de possibilidades e não um campo de batalhas. E você precisa descobrir isso na prática, né? Ou seja, você está participando de um campo infinito de possibilidades para que atinja o seu ápice. E uma das coisas mais arraigadas na mente humana, ao longo desses meus anos todos pesquisando e convivendo com os problemas humanos, já são aí praticamente 27 anos lidando com as questões da vida, as questões envolvendo a consciência humana e os grandes dilemas do ser humano. E o que se apresentou, não é, aos olhos da minha percepção foi que a mente humana porta uma ideia profundamente arraigada, e esta ideia é a ideia de um mundo difícil. E o que é um mundo difícil? Um mundo difícil é um mundo baseado em estímulos fortes. Dor, por exemplo, é um estímulo forte. À medida que nós vamos expandindo a consciência e vamos também entendendo certas leis da vida e certas leis internas na consciência, nós vamos aos poucos também abandonando a necessidade de estímulos fortes ou de experiências de alto impacto. Então, por exemplo, um indivíduo que, de uma forma displicente ou não, ele simplesmente não atenta para certos princípios, certas leis que regem a dinâmica da vida, né? E a partir do instante que você não se atenta para isso, a partir do instante que você não se utiliza do seu poder de observação para constatar que há certas dinâmicas e certos princípios que regem toda a coordenação da existência. Então,
neste caso, o indivíduo que não está atento, seja por não ter conhecimento bastante para abarcar este entendimento, seja por ser desatento na forma de viver, este indivíduo ele estará criando potencial para viver experiências de alto impacto. E essas experiências de alto impacto são experiências que causam uma espécie de flutuação na estabilidade da percepção. Se a sua percepção de mundo ela é muito estável, isso quer dizer que é bem provável que em você, na sua mente, há a concentração de ideias coaguladas que cristalizam a sua forma de ver as coisas. E uma vez que você tem esse excesso de estabilidade na sua percepção, inevitavelmente você irá se deparar com experiências de alto impacto, com o intuito não de te chocar, não de te frustrar, mas com o intuito de provocar uma flutuação na sua percepção, para que você então ganhe ou abra uma janela de oportunidade para ir além de si mesmo e desta forma manifestar uma vida melhor. Então é isso que eu venho observando ao longo de muito tempo, não é? Da mesma forma, no instante que você, a partir de um conhecimento que lhe permite entender certos princípios, você, portanto, começa a se harmonizar, começa a respeitar certas leis que regem a dinâmica da vida, naturalmente a sua vida começa, vamos usar um termo bem popular aqui, a sua vida começa a dar certo. Inclusive foi um dos temas da minha live, aliás, foi o tema da live anterior, como fazer a vida dar certo. Então, vocês estão percebendo, né, vocês que estão aqui me acompanhando nesses encontros, que já faz algumas lives que eu tenho insistido muito em tratar de assuntos envolvendo a vida, envolvendo a possibilidade de melhorar a vida. E essa melhoria da vida, da sua realidade, ela depende muito da melhoria do seu estado, da forma como você está interpretando a sua vida e, sobretudo, a forma como você está se posicionando. É assustador ver, muitas vezes eu percebo pessoas que começam a vivenciar um verdadeiro desmoronamento da sua própria vida, da sua própria realidade, vivendo perda de saúde, perda de recursos, enfim. E ainda assim, a pessoa ela está tão governada por bolhas densas de ilusão que ainda assim ela não consegue se libertar dessas bolhas para entrar no real. E isso é uma coisa que eu venho também observando já há algum tempo. Então, nessa live de hoje, nós iremos tratar do assunto envolvendo o sucesso espontâneo. Olha que interessante o tema. Por que espontâneo? Porque o verdadeiro sucesso, ele começa a ocorrer, ele começa a acontecer, né, de uma forma espontânea. O verdadeiro sucesso ele ocorre de uma forma espontânea, como resultado do seu alinhamento com as leis internas e também com as leis da vida. Nós vamos depois, vocês vão entender aqui o que eu menciono como leis internas ou leis da vida. O que aqui eu chamo de leis são mecanismos inteligentes e intrínsecos ao sistema da vida, que por serem constantes, os antigos sábios chamaram de leis. Então nós estamos participando de um sistema de vida, e esse sistema ele é um sistema também de energia, como eu já venho explorando esse conceito. E ao fazermos parte desse sistema de vida, nós estamos também sob a influência de certas leis. Observando bem de perto, é muito evidente que há uma comunicação, uma interconexão direta entre as leis internas que regem o funcionamento da sua consciência, cujo centro é uma inteligência profunda
e atemporal, e as leis da própria vida, que também são governadas pela mesma inteligência. Logo, o centro que rege a vida, centro este profundamente abstrato, profundamente imaterial, sutil e onisciente, é o mesmo centro que está em nós. Há uma série de linhas de pensamento e tradições espiritualistas antigas que desenvolviam métodos para levar o indivíduo a estabelecer um alinhamento com este centro interior. Nós podemos ver isso, por exemplo, no sufismo. Nós podemos também perceber a aplicação de métodos voltados para a percepção do centro e alinhamento com o mesmo no próprio taoísmo e em diversas outras áreas. Assim sendo, quando nos desvencilhamos de uma série de camadas conceituais que funcionam como filtros reducionistas, que deturpam o nosso funcionamento mental, nós tendemos a entrar em compasso com este centro interior, logo com a vida. Então, deste alinhamento, surge espontaneamente o sucesso como um estado de equilíbrio interior em que as suas faculdades e potenciais operam melhor e também, consequentemente, um equilíbrio com a realidade à sua volta. Este estado, ele nos leva a trilhar um caminho exato de realização legítima. Muitos associam, por exemplo, o sucesso com ter dinheiro. Então, a grande maioria das pessoas contextualizam a possibilidade de ter sucesso com ter dinheiro apenas, ou ter reconhecimento. Na concepção que eu proponho, que é uma concepção espiritual, o sucesso genuíno, ele tem o seu início quando você adota a disposição de servir a vida. Muito além de querer ter status, de querer ter poder aquisitivo, de querer, enfim, muito além dos elementos que compõem o modelo social de sucesso, aqui nesse modelo espiritual, o sucesso, ele se fundamenta na disposição, o sucesso genuíno se fundamenta na disposição de se tornar um canal ou um servo da vida, servir a vida. É claro que, como consequência desse sucesso legítimo, é inevitável a manifestação de recursos, é inevitável a aquisição dos elementos que irão fornecer a base para que você exerça a liberdade do seu espírito aqui na matéria. Se nós então adotarmos essa postura, olha que ponto importante que eu estou compartilhando com vocês aqui. Se nós adotarmos essa postura com sinceridade e boa vontade, a inteligência da vida que está em você irá lhe prover com todos os recursos necessários para a sua realização e para a realização do seu propósito, e espontaneamente você atingirá o sucesso. E esta é uma chave profundamente essencial. Profundamente essencial. Isso é muito interessante quando você percebe pessoas que atingiram, por exemplo, um grande resultado no campo material, pessoas que atingiram o status de personalidades com muito poder aquisitivo, todas elas depois de um certo período, quando elas conquistam uma vida realmente próspera em termos materiais, todas elas são unânimes em dizer que depois de um certo ponto, ter apenas dinheiro em abundância, já não mantém ou sustenta um sentido genuíno na própria existência.
o que mantém e que retroalimenta esse sentido genuíno na existência é agregar valor ao mundo, agregar valor à vida das pessoas. Então isso está mais do que claro, né? Então o princípio aqui para entender essa proposta do sucesso espontâneo é compreender que o sucesso ele tem o seu início. A partir do instante que você consegue estabelecer um certo equilíbrio com a vida, eu vou destrinchar esse ponto, e a partir do momento que você assume a disposição, você se coloca à disposição de servir a vida, não é? Então, a partir daí, você dispara um movimento essencial, em que a sua vida passa a expressar uma nova coordenação, né? Se nós citarmos os países, né, tidos como países de primeiro mundo, países como Suécia, países como Japão, países que atingiram um status e uma estabilidade financeira em que a população, de modo geral, possui todas as necessidades básicas e materiais satisfeitas, nós temos, curiosamente, um dos maiores índices de suicídio, mostrando que o dinheiro, ele não dá sentido à vida. O que dá sentido ao dinheiro é o seu propósito. Então nós devemos dar sentido ao dinheiro e não o dinheiro dar sentido às nossas vidas. Porque se assim não fosse, nós não teríamos pessoas com alto poder aquisitivo acamadas em quadros profundos depressivos ou profundamente adoentadas, né? Ou seja, na visão que eu apresento, eu não vejo como possível ter sucesso genuíno sem o envolvimento com autoconhecimento ou com a espiritualidade, pois uma coisa está intimamente associada com o outro. É claro que o sucesso interessa a todos, né? É um assunto que é importante e nós devemos sim estar abertos para viver essa experiência. É um assunto muito vasto, cuja visão pode ser ampliada pela perspectiva da ciência espiritual e de certas leis internas da própria consciência. Um dos pontos fundamentais de discussão é entender que para se ter sucesso genuíno, ou para assumir o sucesso, você precisa, sobretudo, se assumir por inteiro. E esta é uma condição fundamental. Não é possível você se tornar um meio fértil para ser bem-sucedido se você não tiver conquistado esse status através do qual você se assume profundamente. O termo bastante específico, assumir o sucesso, é importante porque quando mergulhamos na dimensão da energética humana para compreender todos os mecanismos, nós percebemos algo muito curioso. Quando uma pessoa se assume nesse contexto, quando ela se assume realmente, ocorre uma mudança na sua característica ou na sua condição energética. É a partir dessa mudança energética que certas funções internas, oriundas da sua natureza, são liberadas para que o sucesso ocorra espontaneamente. Olha que ponto importante que eu estou colocando. Assumir o seu sucesso representa se assumir. Este é o primeiro movimento. Esse é o primeiro movimento. Se você não for capaz de assumir, não se é capaz de ter sucesso. É a partir dessa mudança energética
que essas funções internas que vão lhe dar a base para realmente ter um sucesso sólido se torna possível. Isso é muito claro. Eu observo que as pessoas que gozam de uma vida realmente bem-sucedida, elas têm uma característica completamente energética daquelas que não têm. Então a característica energética de uma pessoa muito bem-sucedida é diferente de uma pessoa que ainda não conseguiu manifestar o sucesso. Quando você assume a sua característica, a sua diferença, o que emerge é um senso natural de pertencimento à vida. E esse senso de pertencimento, ele o faz se abrir para receber as dádivas da própria vida. Olha que coisa interessante. No momento em que você se estabelece na sua diferença, que você realmente se assume, você reconhece em você um senso natural de pertencer à vida. E observando, eu constatei que a capacidade de sentir este pertencimento, de se sentir pertencente à vida, é por si só um elemento de abertura muito grande para que a sua vida aconteça, se desenvolva da melhor maneira possível. Inclusive, para quem estuda a fundo, né, todo o conhecimento envolvendo as constelações familiares, né, as constelações sistêmicas, sabe muito bem que o pertencimento é uma das leis imutáveis da vida. E é uma das leis profundamente importantes e que deve ser respeitada e honrada, né? Quando me refiro a sucesso espontâneo, eu não estou dizendo que você deve ficar parado e que o sucesso irá acontecer. Não. Eu estou dizendo que você está aberto para atuar nesta dinâmica, porém com um maior entrosamento consigo mesmo. Talvez você não tenha ainda percebido isso que eu estou expondo, mas dentro de uma análise envolvendo perfis de pessoas de muito sucesso, todas elas possuem um funcionamento energético ditado por uma forma de relacionamento consigo mesmo particular. É uma característica muito evidente, né? E esse ponto, né, esse será o nosso ponto de partida dessa nossa apresentação. Lembrando que aqui eu estou apresentando o assunto, né? Aqui o meu interesse é te cutucar, desafiar o pré-estabelecido dentro de você, fazer você pensar um pouco dentro de um novo ângulo, dentro de um novo olhar. E isso é muito saudável porque nós vamos criando um potencial para ampliar as nossas consciências. Se você não provocar tal mudança na característica do seu campo, você não irá acionar certas funções internas responsáveis pela expressão do sucesso e, consequentemente, de conectar com as experiências que o justifique. O primeiro nível do sucesso, dentro do contexto que eu estou apresentando, veja, aqui eu estou compartilhando o meu ponto de vista, baseado nas minhas experiências, nas minhas observações, naquilo que eu observo dos meus clientes, dos meus alunos que seguem, né, essas orientações. Eu tenho constatado que o primeiro nível do sucesso é ser você. Ser você. Se assumir por inteiro e expressar tal atitude. Consequentemente, a partir deste primeiro nível de sucesso, nós temos um desdobramento que seria o segundo nível do sucesso, que é uma consequência espontânea, ou seja, a expressão criativa na vida de ser você. A isto eu chamo de realização ou propósito.
Então, a partir do instante que você vai além dos filtros, dos limites, dos conceitos reducionistas, de tudo aquilo que reprime, de tudo aquilo que te força a se afastar da sua natureza, de tudo aquilo que força você a negar a sua diferença para se enquadrar em um esquema. A partir do instante que você, a partir de um processo de autoconhecimento, de força interior, você consegue sobrepujar e consegue vazar todas essas camadas conceituais em você, você então se estabelece sendo você. E esse é o ponto de partida. Então, a partir desse exercício de ser, surge de uma maneira espontânea a expressão criativa na sua vida pelo exercício de ser você. E essa expressão criativa espontânea do exercício de ser você é o início da sua realização. É o início da experiência chamada de propósito. Como vocês sabem, eu já venho há um bom tempo nas aulas, até aqui nas lives, estimulando, as pessoas que me acompanham, estimulando a ideia de que enquanto você se esforçar para encontrar o seu propósito, mais distante o seu propósito se torna. Porque a busca obcecada, a busca perturbada, o esforço de achar este propósito se torna a antítese do próprio propósito. Então, como eu sempre digo, o propósito lhe acha a partir do instante que você se estabelece em você. Muitas pessoas que eu lido, que eu converso, falam, não, mas eu já me aceitei, eu já me assumi na minha vida, eu já estou vivendo minha vida assumida, eu já sou muito eu já estou bancando a minha diferença. Então, quando você examina de perto, você percebe que a pessoa acha que ela já está bem assumida. Ela realmente acredita, mas ela ainda não se assumiu de verdade. Qual que é o parâmetro que lhe evidencia que você está bem estabelecido no exercício de ser? No exercício de ser. Então vamos lá. Quais são os parâmetros? Primeiro, você vai sentir um grande conforto interior, porque você agora está se permitindo se sentir confortável com as suas sensações. O outro vai deixar de ter a importância. Então você vai notar que o mundo à sua volta, que as pessoas à sua volta não possuem mais o poder de lhe influenciar ou de provocar em você um movimento, uma flutuação no seu estado emocional. Então são sinais discretos que mostram que você está nesse exercício. E é inevitável. E é inevitável. Se você ainda, preste atenção nisso, se você ainda não está na experiência de viver uma vida com propósito, você ainda não se estabeleceu em você. E quando eu falo viver uma vida com propósito, não estou falando de mega projetos, porque para o universo, para a alma, não importa o tamanho do projeto, o que importa é o sentimento genuíno de realização. Desde de um chefe de cozinha que se realiza produzindo um prato maravilhoso, até alguém que constrói algo numa escala maior, não interessa. O que interessa é a presença do sentimento de realização. O quanto você está vivendo uma vida com sentido. O quanto você está vivendo uma vida que lhe nutre. O quanto você consegue acordar cheio de entusiasmo, de energia, para explorar esse universo extraordinário
que é o campo do viver. Então percebe? E este é um bom parâmetro. É um bom parâmetro, porque é inevitável. O seu sucesso, a manifestação do seu propósito, só acontece quando você se assume por inteiro. E muitas vezes, na preservação deste se assumir, você terá que dizer não para uma série de condições, para uma série de estruturas, sejam elas familiares, para preservar este status através do qual você se mantém assumido. Então, o que eu estou colocando aqui são as bases para você entrar na rota do sucesso espontâneo. É claro que há uma série de outros elementos de ordem prática que você terá que lidar, obviamente. Mas meu papel aqui não é entrar neste campo prático, né? O meu papel aqui é lhe apresentar uma perspectiva para que você se coloque na rota do sucesso espontâneo. E a rota do sucesso espontâneo é a rota na direção de si mesmo. É a rota na direção de si mesmo. Em uma palestra que eu ministrei há um tempo, eu mencionei que a vida ela possui uma inteligência. E eu venho falando já há algum tempo sobre isso. Tudo possui intrinsecamente inteligência. Absolutamente tudo. Os antigos místicos e visionários, compreendendo e constatando que estes mecanismos eram constantes, eles nomearam o exercício desta inteligência invisível como leis. As leis da vida, as leis do universo. Se você tentar operar a sua existência sem conhecer certas leis, pelo menos o mínimo, a vida vai ser muito mais difícil. Você terá a tendência de viver em dificuldade e, infelizmente, esta é a realidade da grande maioria. Da grande maioria. A dificuldade é um processo artificial. A dificuldade é um processo artificial. Ou seja, não é natural. Pois é algo que você aprendeu ou é algo resultante do seu posicionamento em oposição a estes mecanismos da própria vida. É um comportamento aprendido que o leva a funcionar contra as leis. Viver sem saber das leis razoavelmente ocasiona inúmeros problemas. Quando começamos a entender essas leis, nós notamos que existe uma inclinação natural para que todas as formas de vida atinjam o ápice, atinjam o sucesso. Isso não é uma escolha que você deve fazer e nem uma opção. É a característica do sistema da vida. Compelir suas partes ao ápice. Portanto, sucesso deveria ser um fenômeno natural. É parte de quem nós somos e da dinâmica da própria vida. Todas as formas de vida tendem a atingir o seu clímax espontaneamente. Se uma forma de vida, seja em que nível for, não se opuser às leis, ao sistema de vida, ela inevitavelmente atingirá o ápice. Nós, seres humanos, nós temos o direito de atingir esse ápice em todas as esferas. Na esfera da saúde, na esfera profissional, na esfera afetiva. Saúde é parte do que nós somos enquanto natureza. Prosperidade, que é ter recursos em abundância para expressar a sua liberdade, também. Porque a fonte de todas as coisas não está em nenhum outro lugar a não ser dentro de você. Infelizmente, o número de pessoas que atinge tal ápice é ainda muito pequeno, porque poucos têm a coragem de se estabelecerem dentro dessas leis e, sobretudo, de se assumirem. Há uma pressão de comunicação muito forte, forçando as pessoas a se absterem de si mesmas.
para se enquadrar em algum esquema, em algum modelo. É por isso que quando você vê uma pessoa de muito sucesso, legítimo e plena realização, ela tende a ser muito ímpar. Ela saiu de todo um esquema repressor, ela se libertou de todo um esquema castrador, na deformação da nossa natureza, para tentar encaixar-se em um modelo pré-estabelecido daquilo que é certo. Nós passamos a vetar a nossa propensão natural de nos realizarmos e atingir espontaneamente o sucesso. E esta manobra, ela começa a ser fomentada desde a mais tenra idade. Quando o indivíduo é motivado a ingressar em um sistema castrador que mata os sonhos, a educação castradora de sonhos, que todos nós fomos expostos. E a partir daí, você vai sendo motivado, você vai sendo solapado por uma cadeia de informação que lhe força a entrar e a se manter em auto-engano. É assustador ver que muitas pessoas estão no auto-engano. São levadas a um processo de negar a si mesmas. E no momento em que você está no auto-engano, você irá perder o contato com você e você irá perder, consequentemente, o contato com o sentido da vida. E aí o que vai restar vai ser você refém de uma estrutura material de poucos milímetros, que é um comprimido, para te anestesiar ou para gerar uma certa motivação de forma artificial. Vamos analisar melhor isso. A partir do momento em que você passa a aceitar, essa aceitação no primeiro instante inicia-se em um entendimento intelectual. Então, o start é o entendimento, né? Esse é o ponto inicial. A partir desse momento em que você começa a admitir isso, você já está fazendo parte e entrando neste fluxo extraordinário, que é do sucesso espontâneo. Quando vemos uma árvore, perguntamos, essa árvore atingiu o sucesso? E a resposta é sim. Aquela árvore atingiu o sucesso. Ela chegou ao seu ápice, produziu frutos e ainda enriqueceu a existência de outros seres, porque ela está servindo a vida. Ela está se doando, oferecendo tudo aquilo que ela gerou ao universo. Mas um dia, essa árvore, ela foi uma sementinha de poucos milímetros, com um potencial extraordinário, de se tornar uma árvore colossal, incrível. Mas para que esse potencial se realizasse, aquela pequena semente, a casca, precisou ser descartada para que o potencial germinasse, eclodindo, né, no surgimento de uma árvore. E essa casca, agora, né, fazendo a devida transposição para a esfera humana, essa casca exterior que nós devemos descartar é exatamente todo este conteúdo repressor, toda a ideia equivocada que lhe convence de que ser você não vale a pena, que lhe convence de que você precisa ser alguém para o outro, porque só assim você terá sucesso. E muitas pessoas se perdem na ideia equivocada de que sucesso é obter reconhecimento. Reconhecimento exterior. O quão equivocado se encontra uma pessoa dessas, que acredita que sucesso é ser reconhecido.
Na verdade, o verdadeiro sucesso implica num auto-reconhecimento. Tudo bem, o reconhecimento externo inevitavelmente irá seguir ao auto-reconhecimento. Mas ele não deve fazer diferença na sua vida. O reconhecimento exterior não deve fazer diferença na sua vida. Não deve fazer diferença aqui dentro. O que deve fazer diferença aqui dentro é você se reconhecendo. E quando você se reconhece, você então está experienciando o fenômeno da realização. Então nós podemos colocar que sucesso é o reconhecimento externo, realização é o auto-reconhecimento. Quando aqui, neste contexto, essa visão mais espiritual sobre sucesso, né, envolvendo esse tema sucesso espontâneo, eu cito sucesso, eu estou me referindo a todo este movimento de realização, logo de autorrealização, não é? Que acompanha uma expressão de uma vida profundamente abundante e equilibrada. Porque uma vida bem-sucedida, em última instância, necessariamente deve ser uma vida equilibrada. Deve ser uma vida equilibrada. É muito curioso porque confundimos, não é? Quando alguém tem uma vida materialmente próspera, nós confundimos essa condição de vida como estar bem de vida. Então a gente ouve assim, nossa, fulano está muito bem de vida. Será que ele está muito bem de vida ou ele está muito bem de dinheiro? Porque estar muito bem de vida envolve tantos outros elementos. Será que essa pessoa que está bem de dinheiro, ela tem paz, ela é criativa, ela está nutrida de entusiasmo, ela tem empatia, ela está saudável psiquicamente? Isso é estar bem de vida. E é óbvio que estar bem de vida e estar bem materialmente deve ser o cenário que faz parte daquele que vive o sucesso espontâneo. Eu sempre uso esse exemplo da árvore, porque na natureza, seja uma árvore ou um animal, os seres não têm uma mente tão complexa como a dos humanos. Então, os seres na natureza estão inconscientemente em equilíbrio com a própria realidade. Por isso eles vivem dentro do raio de ação dessas leis naturais. Todos os seres da natureza estão 100% alinhados consigo mesmos, logo com a natureza e a realidade. E nós devemos fazer o mesmo. Isso é muito interessante, porque se a inclinação para o sucesso ela é natural, isso está mais do que claro para mim, o sistema de vida ele está o tempo todo se autorregulando. Ele está o tempo todo buscando regular o equilíbrio. Essa lei, essa influência do sistema de vida está neste exato momento agindo sobre você. Mas se você não estiver em concordância com o sistema de vida, né, por N razões, porque você não consegue aceitar o seu passado, você está gerando resistência e não há coisa mais danosa para a quebra do equilíbrio do sistema do que o hábito crônico de resistência emocional. Isso impede qualquer manifestação de sucesso. Na revolta nada anda. Principalmente na revolta velada, que é a pior de todas. A pessoa está rindo aqui para você, mas no fundo ela é uma revoltada. Ela é incapaz de se dar o direito de restaurar o seu equilíbrio com a existência. É sobre isso que eu estou falando. O sucesso espontâneo ele é um reflexo da retroalimentação desse estado de equilíbrio com a própria existência. E qual é o sintoma clássico
de que você está de fato em equilíbrio com a existência. Num equilíbrio relativo, óbvio. Qual é o sintoma clássico que demonstra que você está em equilíbrio relativo com o sistema de vida, com a existência? Qual é o sintoma? A alegria. A alegria espontânea é o motor de manifestação do sucesso espontâneo. Se não há alegria, não há sucesso. Esta é uma lei básica. Se não há alegria, não há sucesso. Então, se há uma inclinação natural para o sucesso, se você tentar ter sucesso sem antes se adaptar a si mesmo, sem antes entrar em equilíbrio com a existência, você terá obstáculos. É necessário incorporar uma nova mentalidade, você precisa aprofundar-se nesta dinâmica universal. Se você tenta ter sucesso, mas a sua mentalidade está contra o sucesso, sua vida vai ainda ser mais problemática, porque você vai forçar uma situação para a qual você não está apto. Isso que eu estou explicando deveria ser ensinado em todas as escolas desde a mais tenra idade. Há um experimento muito interessante que foi feito há um tempo atrás. Um ratinho foi colocado em uma mesa com uma faixa vermelha delimitando a mesa em duas partes. Então, a faixa ficou bem no meio da mesa. Toda vez que o ratinho ele tentava cruzar essa faixa vermelha, ele recebia um tapinha para voltar. Então, ele recuava. Então, depois de um certo tempo, ele já estava condicionado e não conseguia mais atravessar a faixa. Ele ia até um certo ponto e recuava. Ele ia até um certo ponto e recuava. Então esse ratinho, ele estava ajustado a partir de um condicionamento para viver naquele universo que passou a ser a metade de uma mesa. O ratinho, num dado momento, quando ele foi, olha que coisa interessante, quando o ratinho já condicionado a acreditar que o universo dele era apenas a metade de uma mesa, sendo que o limite para o outro extremo era algo virtual, porque não tinha limite, só tinha uma faixa vermelha. Mas não havia uma barreira física para ele cruzar. Quando ele então ficou condicionado, criou-se o condicionamento, ele já não conseguia atravessar. Então os cientistas começaram a forçar aquele ratinho a cruzar a fronteira. E o que aconteceu com aquele ratinho? Ele entrou numa espécie de colapso nervoso. Ele simplesmente apagou. Será que você também não está nessa condição do ratinho? Será que você não está tão condicionado a acreditar que o tamanho do seu mundo é esse? Será que você não está habitando a metade de uma mesa e não está percebendo que existe um outro universo amplo que você pode explorar se você romper com esta visão limitada que lhe foi imposta? É para pensar. Essa história serve para entendermos a força do condicionamento, o quanto ele pode nos limitar, nos impedir, nos coibir e restringir uma nova possibilidade. Isso também acontece conosco. Quando estamos presos a um condicionamento, apegados a um ponto de vista, nós somos forçados a viver uma situação e certamente entraremos em crise, pois a nossa natureza ela é ilimitada. A nossa natureza ela é ilimitada e
não consegue, não se permite ficar presa num espaço que não lhe cabe. Então ela vai reagir, ela vai criar os conflitos, nem que para isso ela tenha que te desestruturar inteiro, nem que para isso você tenha que perder tudo, nem que para isso a tua vida tenha que desmoronar, para você, na tua solitude, na tua solidão, despertar para a coragem de viver uma vida na posse de si mesmo, viver uma vida autêntica. Sucesso espontâneo, sucesso genuíno, é um fenômeno que só os autênticos vivem. As pessoas que já estão na posse da sua autenticidade vivem. E aqui ser autêntico não quer dizer ser grosseiro, falar o que pensa, não é isso. Ser autêntico é estar na posse da sua diferença. Muitas vezes, a tua natureza, sendo essa fonte extraordinária, reage e vai criando esses processos de alto impacto para provocar esta flutuação, essa percepção viciada apenas num único ângulo. Para você parar e olhar, nossa, tem este ângulo aqui também. Para que você olhe de preferência para o ângulo da natureza e aprenda a se olhar com o olhar da natureza. Não com o olhar da educação repressora que nós tivemos. Não com o olhar do outro, não com o olhar dos nossos pais, mas com o olhar da natureza, que é sempre benevolente, acolhedor e pacífico. Então esta era a reflexão de hoje sobre este assunto, o sucesso espontâneo. Se você tem interesse de mergulhar nesse assunto, ter mais subsídio, aprender a trilhar de forma coerente e equilibrada esta jornada para o sucesso, que é a jornada para si mesmo, eu sugiro que você conheça a nossa comunidade Metaflix, que é um amplo acervo de conteúdos, não é? Talvez o maior conteúdo voltado para a espiritualidade do Brasil. Ali você vai ter acesso a um conhecimento sem viés religioso, sem viés dogmático, para que você possa dar os primeiros passos na tua expansão, no teu crescimento, né? A partir de exercícios, a partir de práticas, enfim, você merece se dar o direito de conhecer a plataforma Metaflix. Então, para quem ainda não conhece, depois digite metaflix.com.br e navegue pela nossa comunidade, conheça, né, os conteúdos que lá estão, e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. E para terminar, o nosso tempo já está aqui quase na reta final. Vamos só reafirmando para vocês o convite do nosso workshop no dia 27, sábado agora, com o tema Poder Realizador, das 13 às 18 horas. Vai ser um workshop ao vivo, online, e nós vamos ali juntos trilhar este caminho dos exercícios, das práticas, do conhecimento, para que você, através deste método que eu vou apresentar, possa realmente mudar a sua vida para muito melhor. Então, para quem ainda não fez a inscrição, estamos com pouquíssimas vagas, praticamente fechando as vagas. Clique no link aqui na bio, entre em contato com a nossa equipe para ter acesso às novas informações, e vai ser um prazer tê-lo comigo neste sábado para essa jornada de conhecimento e transformação. E para finalizar, para quem também está interessado em passar pela experiência espiritual da hiperincursão, no dia 29 de outubro nós vamos ter a edição da hiperincursão DNA 1, do transe espiritual, e no dia 5 de novembro a edição hiperincursão DNA 2, para trabalhar a polaridade, que é para mergulhar no universo primitivo das forças de base que compõem o universo do nosso animal de poder, do nosso bicho, elemento este essencial para termos mais domínio sobre a nossa vida material. Pessoal, então é isso. Espero vocês na quinta-feira às 20 horas para falar de campo intencional, que vai ser o nosso próximo assunto da nossa próxima live. Um grande abraço, uma boa noite e até lá.